Olá, bom dia. Estamos de volta e a gente dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o candidato pelo PSTU, Gervásio Santos. Gervásio é professor da rede estadual e municipal. Olá, professor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Aqui, mais uma vez, nós estamos nesse espaço democrático. Professor, nas eleições de 2014, o senhor também colocou seu nome para a disputa. O que de diferente o senhor traz na campanha desse ano em relação à de 2014? Bem, o PSTU ele apresenta candidaturas que estão voltadas para um programa e uma alternativa da classe trabalhadora, né? Por exemplo, nós temos nacionalmente a candidatura de Vera Lúcia, que nós estamos colocando para a presidência da República, e o seu vice Retz. São dois negros, candidatos negros, são nordestinos, um de Sergipe e aqui do Maranhão. E nós gostaríamos de apresentar para vocês, porque nacionalmente, infelizmente, não estão dando espaço para essas candidaturas. Aqui no Piauí, nós temos a candidatura de Luciane Santos para governadora, né, Tibério César como vice, e nosso nome para o Senado. E nós estamos falando de rebelião, né? O que é isso? Por exemplo, nós tivemos esse ano, né, a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros não foi uma greve somente por ser contra um aumento de gasolina. A greve do caminhoneiro teve uma boa aceitação, né, da sociedade nacionalmente. Por quê? Porque ele representou a indignação que estava por trás de toda a população pobre desse país. Aumento de desemprego. Nós temos, nacionalmente, mais de 27 milhões de desempregados nesse país. Aqui no Piauí, nós temos 200 mil desempregados, certo? E nós temos uma juventude que ela não tem nem emprego e nem estudo. Então, nesse sentido, essas indignações, elas vêm à tona e é preciso nós organizarmos. Uma vez eleito, que bandeiras o senhor pretende defender no Senado? Vamos aos dados, né? Nós temos, por exemplo, em relação a salário de parlamentar, algo escrochante. Nós temos, de um lado, um congressista, deputado federal, que ganha nada mais nada menos do que R$32 mil por mês. E agora, o Supremo Tribunal Federal aumentou, inclusive, né, o seu próprio salário para 16%, e isso vai representar algo em torno de 38 a 40 mil por mês. O senador é praticamente a mesma coisa, 26 a 27 mil reais por mês. Acoplado a isso, ou seja, juntando no seu contra-cheque, esses parlamentares ainda recebem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio motorista, auxílio odontólogo. Isso representa, no final do mês, nada mais, nada menos do que R$162 mil. R$162 mil para quê? Para que vá ao Congresso dormir, como é o caso de alguns deputados que lá, né, fazem ali o seu espaço para soneca. Enquanto isso, de outro lado, temos um professor que recebe nada mais, nada menos do que R$1.200 a R$1.600. Essa é a média salarial de um professor. Então, nesse sentido, nós estamos defendendo, né, a redução desses salários, desses parlamentares, para o salário de um professor. Professor, inclusive o senhor é muito cético, o seu partido, na verdade, é muito cético em relação ao processo eleitoral, né? Como é que o senhor avalia como contraditório o fato de não se sentir o processo eleitoral como um processo democrático e colocar o nome na disputa? A questão não é ser cético, a questão é a realidade do processo. O sistema eleitoral ele é antidemocrático, ele praticamente, a gente diz que é uma farsa. Acabamos de falar sobre a questão da nossa candidatura nacional, né? Vera Lúcia. Quem você aí já viu em um debate, né, da grande mídia nacional? Houve um debate, aconteceram 2 debates recentemente e a nossa candidata não foi chamada, né? Nesse sentido, a gente coloca uma questão fundamental. Para nós, né, as eleições, elas já são, vamos dizer assim, carta marcada. Por quê? Porque para um parlamentar, um candidato, né, ser eleito, ele precisa, no mínimo, de 1 milhão
R$1.600.000 para deputado estadual. Ora, quem é o trabalhador que tem essa quantia para poder colocar em sua campanha, a não ser que ele vá buscar isso em empresas como a JBS, a Odebrecht. E isso faz com que o parlamentar, quando eleito, ele seja um representante dessas empresas. E é por isso também que nós estamos aí vendo a Lava Jato correndo à solta. O senhor defende uma revolução socialista como forma de apresentar mudanças na sociedade, né, no país. O senhor acredita que a sociedade hoje ela está preparada para fazer essa revolução através do voto? E muita. Em relação à questão seguinte, nós estamos colocando que hoje é necessário, é preciso uma revolução nesse país. Por quê? Porque para poder nós termos a solução do desemprego, é preciso um plano de obras públicas que possa construir casa, fazer saneamento, né, trazer de volta a via ferroviária, investindo mais pesadamente no transporte coletivo, porque o transporte automotivo e particular, ele já está completamente exaurido, né? Exaurido. Né? Então, nesse sentido, o que é que nós queremos? Nós queremos justamente isso, trazer a questão da suspensão do pagamento da dívida, perfeito? Hoje, o país, ele joga para fora nada mais do que 5 trilhões. Aqui no Piauí, nós temos 4 bilhões a casa da dívida. Esse programa, né, ele tem que ser feito para poder investir na questão do desemprego, para poder investir na saúde, na educação, que vai muito mal, por exemplo. E isso só pode ser feito através de quê? Através da revolução, através da rebelião, através da organização popular. Nós queremos construir um governo dos trabalhadores apoiado nos conselhos populares. O senhor falou da questão da dívida, né, que defende que o país deixe de pagar essa dívida, que mandar dinheiro para o estrangeiro. Mas isso não seria um calote, já que esse dinheiro foi tomado pelos governos com pretexto de que se estava fazendo os investimentos que o país, o Estado precisa. O senhor não teme que isso possa vir a provocar uma imagem ruim do Brasil como caloteiro, do Piauí como caloteiro pelos outros países? Veja só, em primeiro lugar, né, nós não estamos de modo algum propondo algo irreal. A questão da suspensão do pagamento da dívida já aconteceu. Por exemplo, na década de 1980, no governo de Sarney fez a moratória. Aqui no estado de Minas Gerais, né, também o governo suspendeu o pagamento para poder ter a governabilidade, pagar os servidores. E, recentemente, o Rio de Janeiro, certo? Então, isso é factível, isso é pragmático. A questão é que, falando de calote, nós estamos recebendo, os trabalhadores, a população pobre, recebe todo dia calote. Por exemplo, o governo do Piauí, o Wellington Dias, deu agora há pouco um calote nos servidores, inclusive nos professores, certo? Recebeu, de um lado, um empréstimo de 600 milhões, certo? Do Banco Mundial, da Caixa Econômica, e ele não investiu nos servidores, nos professores. Os professores estão fazendo nada mais, nada menos do que uma greve de praticamente já mais de 60 dias. Para quê? Para receber o seu reajuste salarial. Os empresários, né, entram nos governos, entram no Estado para poder desviar dinheiro do recurso público, do caixa do governo. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco a Operação Topic, né? Todo mundo aqui acompanha. A Operação Topic não é nada mais, nada menos do que isso. A questão do desvio de dinheiro, da merenda escolar, do transporte escolar, né, para uma educação de qualidade para os empresários. Então, nós recebemos a todo momento calote. E nós estamos colocando o seguinte, entre dar um calote à população pobre e um calote a darmos aos bilionários, nós somos favoráveis a dar calote aos bilionários. Professor, o senhor tem pouco mais de 1 minuto para poder fazer as suas considerações finais. Nós gostaríamos aqui de chamar, né, a rebelião da população para o 16. Né? Precisamos nos organizar, precisamos estar nas ruas, nas manifestações, fazendo uma campanha na qual nós possamos colocar um programa alternativo para essa crise, uma crise que não foi gerada por nós trabalhadores, sim gerada
pelos capitalistas. Então, a conta está vindo para nossas costas e nós precisamos nos organizar. Nesse sentido, chamamos vocês a se rebelarem. 16, a Luciane Santos é a nossa candidata a governadora, né? E Vera Lúcia, a nossa candidata à presidência. 16 é o nosso número, nossa legenda, e o nosso nome também está colocado aí. Nosso número é 166. Obrigado, professor. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. E não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A programação da O Dia TV segue logo mais ao meio-dia com a Rota do Dia. E logo depois, o Dia News com Nájila Fernandes. Fique com a gente.